te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos que, com a vossa ajuda generosa, conservemos em nossa vida e em nossos costumes o que celebramos na festa pascais que estamos para encerrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de João, capítulo 21, no versículo de 20 a 25. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinou sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas que eu quero que ele permaneça até que eu venha. Que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escrevi. E sabendo que o seu testemunho é verdadeiro, Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fosse escrita todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos concluindo então esse tempo que nós caminhamos nesse tempo pascal com o Evangelho de São João. Então aqui, hoje, nós concluímos o Evangelho de São João e amanhã, então, celebraremos o Pentecoste, ou já à noite, né? Celebraremos o Pentecoste, que é essa vinda do Espírito Santo. Então, já na próxima semana, começaremos, então, o tempo comum. E esse tempo, então, nesse acabamento, né, desse tempo pascal, o Evangelho de João veio nos revelando muitas coisas, grandes prodígios, milagres, principalmente o que nos acompanhou durante esse tempo foi o ato dos apóstolos.
E aí a gente viu dentro do Atos dos Apóstolos grandes acontecimentos, né? Que veio falando lá desde da primeira semana da Páscoa, falando dessa ação do Espírito Santo na vida de tantos homens como Pedro, né? Como João, como Paulo, Barnabé, e assim por diante. E hoje aqui a palavra vem nos relatando a determinação de Paulo, né? As suas lutas, os seus desafios, os seus sacrifícios, as suas provações, e essa provação sem desistência, insistindo sempre em fazer em tudo a vontade de Deus, porque realmente aqueles que acompanharam Jesus e receberam a força desse Espírito, deram então continuidade ao plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo. E aqui no Evangelho de hoje, nesse acabamento do Evangelho de São João, vem falar então dessas duas personalidades aqui, que é Pedro, que é João. E Pedro então gera ali, porque Pedro, na liturgia de ontem, o Evangelho falou: Pedro, tu me amas? Pedro sempre, acho que teve no seu pensamento, porque teve muito vacilo, e ele via então, quer dizer, em João parece que um concorrente, né? E ele esperava, então, eu acho que na cabeça do Pedro, ele esperava que Jesus escolhesse para ser lá o líder dos apóstolos, João, que era o discípulo amado, que tinha lá uma relação, né? Porque Pedro, quando Jesus apareceu na beira do mar, Pedro falou porque era um fantasma, João falou, não, é o Senhor. Então João tinha mais assim uma convicção, e por isso ele era considerado esse discípulo amado de Jesus. Mas Jesus escolhe Pedro. E aí Pedro, quando Pedro foi escolhido, Pedro fala, mas o que vai acontecer com esse daí? Né? Então, o que a liturgia quer nos levar é que nós não tem que incomodar com o outro. Nós tem que ajudar o outro, mas fazer com que o amor se manifesta, fazer com que a presença de Deus se realiza na vida de todos, porque, na verdade, a salvação é algo de individual. Quer dizer, eu não tenho que preocupar com o outro, eu tenho que me preocupar com a minha vida de salvação. Se preocupar com o outro para contribuir para que ele possa também se salvar. Mas é as atitudes dele que vai levar ele à salvação. E aí então Jesus fala aqui no final do Evangelho que se fosse falar tudo aquilo que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo. E então, se nós olhar, e aí Jesus ele tem uma fala no Evangelho que diz assim, vocês farão tudo o que eu fiz e muito mais. Então quer dizer que quando nós olhamos para os apóstolos, quando nós olhamos para esses homens de fé que fizeram deram continuidade ao plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo, nós podemos nos colocar dentro dessa história também. Eu posso dizer assim, hoje eu fui visitar algumas pessoas e vi coisas bonitas acontecendo, que faz parte desse livro da história, né? Que não cabe no universo. Quer dizer, quantas pessoas que têm atitude de amor, que faz as coisas acontecer, né? Quantas pessoas contribuindo com aquele povo lá no Rio Grande do Sul, né? Quantos milagres da partilha, quanta obra acontecendo, tudo ação do amor de Deus. Então, nós não temos que incomodar, né? Temos que fazer a nossa parte, é fazendo a nossa parte que nós vamos construindo, escrevendo o livro da história, fazendo parte da história. Então nós estamos aqui para isso, para fazer a história acontecer. Tudo é por Deus e com Deus. Mas nós fazemos parte através da nossa disposição, porque aqui fala desse discípulo amado. Quer dizer, todas as vezes que nós fazemos a vontade de Deus,
e se escreve nesse livro da vida algo de bendito, tudo é obra dele, através de uma atitude humana. Então, que nós possamos viver esse tempo, que agora nós vamos receber o Pentecoste, o Espírito Santo, e aí nós vamos entrar nesse tempo comum, que é a nossa decisão, que é a nossa atitude. Então, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde realmente nós contribuiremos para que o reino de Deus se manifesta e que nós possamos escrever a nossa história no livro da vida. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.